Reflexão bíblica. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 12. Os dons espirituais. Em 1 Coríntios 12, Paulo exporá um ensino bem completo sobre os dons espirituais. Sua intenção é de que os cristãos não sejam ignorantes sobre esse tema. Diz que há uma diversidade de dons, mas que o Espírito é o mesmo e que opera tudo em todos. Como exemplo, ele usará o corpo humano, ensinando que não há dons superiores a outros e que, sob essa perspectiva, Deus estabelece os ministérios pelos quais ele opera, distribuindo talentos que supram a necessidade da igreja e a façam crescer de forma saudável e consistente. Contexto histórico. Paulo acabou de nos ensinar como os cristãos de sua época lidavam sobre o uso do véu, tanto os homens como as mulheres. A questão da divisão na igreja para ele era como nosso corpo e os ensinou assim, e falou também da ceia do Senhor, mostrando que os cristãos daquela igreja estavam deturpando esse ato deixado por Jesus e os repreenderam por esse fato. Acompanhe a seguir o estudo completo de 1 Coríntios 12. Não sejais ignorantes. Versículos 1 ao 3. Ora, acerca dos dons espirituais, irmãos, eu não quero que sejais ignorantes. Vós sabeis que, ainda quando gentios, fostes levados aos ídolos mudos, assim como fostes conduzidos. Por isso, eu vos quero fazer entender que nenhum homem falando pelo Espírito de Deus chama Jesus de amaldiçoado. E que nenhum homem pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Santo Espírito. A submissão a Jesus como único Senhor só é possível por meio da obra do Espírito Santo. Em cortejo cerimonial, os gentios pagãos, fostes levados aos ídolos mudos, eram capazes de professar a Jesus como mais um entre outros muitos deuses ou até de amaldiçoá-lo como uma fraude, mas jamais conseguiriam abandonar a seus falsos deuses e se consagrarem a Jesus a menos que o Espírito de Deus tornasse tal fato possível. Deus e seu Espírito é o mesmo e opera em tudo e em todos. Versículos 4 ao 6. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. O mesmo Deus dá origem a uma variedade de dons e manifesta diversos ministérios dentro do corpo de Cristo. A diversidade de dons, ministérios e formas de operações dentro da Igreja Unida espelham a unidade essencial e a obra unificada. O mesmo Espírito, o mesmo Senhor e o mesmo Deus. A manifestação é particular. Versículos 7 ao 10. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para proveito comum. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Cada manifestação do Espírito em um cristão é dada por Deus para o benefício comum de todo o corpo de Cristo. Manifestação do Espírito se refere a dons, ministérios e formas de atuação que o poder capacitador do Espírito torna possíveis. Outras listas de dons espirituais como esta são apresentadas no verso 28, em Romanos 12 versos 6 ao 8. A obra do Espírito. Versículo 11. Um só e o mesmo Espírito opera estas coisas, dividindo a cada homem várias vezes como ele deseja. A expressão um só e o mesmo Espírito opera estas coisas é uma referência à obra sobrenatural do Espírito de fazer com que uma diversidade de crentes com dons diferentes tenham um relacionamento unido e coeso, bem comum. Somos corpo de Cristo. Versículo 12. Porque, assim como o corpo é um,
e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um corpo, assim também é Cristo. Cristo é uma abreviação de o corpo de Cristo, a Igreja, versos 27 e 28. Um só Espírito. Versículo 13. Porque por um Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer sejamos judeus ou gentios, quer sejamos escravos ou livres, e a todos foi dado beber em um só Espírito. A fim de ilustrar que cada crente passa a ser identificado como em um corpo de Cristo, isto é, como a Igreja em união, Paulo se valeu do costume de se tingir várias roupas imergindo-as na mesma tina de tintura. Todos os cristãos foram batizados em um só corpo e lhes foi dado beber de um só Espírito. Todos somos um. Versículos 15 e 16. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo, não é portanto do corpo. E se a orelha disser, porque eu não sou o olho, eu não sou do corpo, não é, portanto, do corpo. O apóstolo personificou as partes do corpo, dando-lhes fala a fim de mostrar o absurdo da inveja e da autodepreciação entre os membros do corpo humano. Parece que alguns coríntios começaram a avaliar os dons, dando importância aos dons públicos e vistosos, como o dom de falar em línguas, e relativa insignificância aos dons mais difíceis a se observarem. O corpo tem várias funções. Versículo 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Um corpo reduzido a apenas um membro seria grotesco e inútil. Deus nos fez assim, diferentes. Versículo 18. Mas agora Deus colocou cada um dos membros no corpo como lhe agradou. A dispersão e diversificação dos carismas não são por acaso. O próprio Deus concedeu estes dons como lhe agradou. Muitos membros, porém, um só corpo. Versículos 19 e 20. E, se todos eles fossem um só membro, onde estaria o corpo? Mas agora, eles são muitos membros, mas um só corpo. A expressão há muitos membros, mas um só corpo coloca a nossa identidade como indivíduos dentro do conjunto do corpo de Cristo. Todos são necessários. Versículos 21 e 22. E o olho não pode dizer à mão, eu não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, eu não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são os mais necessários. Ao contrário da percepção errada dos coríntios, os membros mais fracos do corpo são os mais necessários. Os menos honrosos devem ser mais honrados. Versículos 23 ao 26. E os membros do corpo que pensamos ser os menos honrosos, a esses concedemos abundante honra, e as nossas partes íntimas são tratadas com maior decoro. Porque nossas partes decentes não têm necessidade disso, mas Deus de tal forma articulou o corpo, dando mais abundante honra à parte que faltava. Para que não haja separação no corpo, mas que os membros tenham o mesmo cuidado uns para com os outros. E se um membro sofrer, todos os membros sofrem com ele, e se um membro for honrado, todos os membros se regozijam com ele. Nós vestimos as partes íntimas, áreas privadas, do corpo humano, as quais consideramos menos honrosos, concedendo-lhes assim abundante honra. Semelhantemente, Deus dispôs o corpo de Cristo de tal maneira que os membros menos honrosos recebessem especial honra. A humildade é uma virtude suprema no reino de Deus. Mateus 18 verso 3. Corpo de Cristo. Versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. A expressão membros em particular, no grego, ekmeros, parte por parte,
se torna a chave no capítulo 13, no grego, ikmeros, traduzido como em parte, imperfeito, em 1 Coríntios 13 verso 10. Esta expressão não aparece em nenhum outro lugar nas páginas do Novo Testamento. Os ministérios. Versículo 28. E Deus colocou alguns na igreja, primeiro apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, mestres, depois milagres, depois, dons de curar, de ajudar, de governar, de diversidades de línguas. Neste versículo, igreja não se refere apenas ao corpo local dos cristãos de Corinto, e sim às igrejas, composta de todos os cristãos, de toda parte e de todas as épocas. Deus enfatiza que ninguém pode simplesmente se nomear a si mesmo para uma posição dentro do corpo. Esta disposição é um privilégio exclusivo do Senhor. Primeiro, em segundo lugar, em terceiro lugar, nos dá um vislumbre da prioridade dos papéis na era da igreja primitiva. Todos os membros são iguais, mas a igreja jamais teria sido fundada sem os apóstolos que o Senhor designou. Todos são? Versículos 29 e 30. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Têm todos do dom de cura? Falam todos em línguas? Fazem todos interpretações? Com uma série de perguntas retóricas, Paulo enfatiza que nenhum dom é normativo. Um caminho ainda mais excelente, o amor. Versículo 31. Portanto, procurai fervorosamente os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Paulo conclui exortando a igreja de Corinto a dar ênfase aos melhores dons, aqueles que trazem edificação mais direta ao corpo reunido. E eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente, introduz a discussão acerca da relação de amor necessária para se exercer os dons dentro do corpo de Cristo. Paulo utiliza 3 hipérboles para mostrar que, sem amor, os dons não servem para nada. Paulo estabeleceu como critério a primazia do amor, 1 Coríntios 13 versos 1 ao 13, ao usarmos nossos dons. 5 importantes lições que podemos aprender em 1 Coríntios 12. A diversidade dos dons espirituais. Paulo destaca a diversidade dos dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo aos crentes. Isso nos ensina que cada membro do corpo de Cristo tem um papel único e importante a desempenhar, e devemos valorizar e utilizar os dons espirituais que Deus nos concedeu. A unidade do corpo de Cristo. Paulo compara a igreja ao corpo humano, onde cada membro desempenha uma função específica e vital para o funcionamento saudável do corpo. Isso nos ensina sobre a importância da unidade e da cooperação entre os crentes, independentemente de suas diferenças, para que o corpo de Cristo possa ser fortalecido e edificado. A interdependência dos membros. Paulo destaca que cada membro do corpo de Cristo é interdependente dos outros, e nenhum pode dizer ao outro que não é necessário. Isso nos ensina sobre a importância da solidariedade e do cuidado mútuo entre os crentes, onde cada um contribui para o bem-estar e o crescimento espiritual do corpo. O propósito dos dons espirituais. Paulo enfatiza que os dons espirituais são dados para o benefício comum da igreja, não para a glória pessoal. Isso nos faz lembrar que devemos usar nossos dons espirituais com humildade e amor, visando edificar e fortalecer a comunidade cristã, em vez de buscar reconhecimento ou status. A necessidade do amor. Paulo conclui o capítulo enfatizando o papel fundamental do amor no exercício dos dons espirituais. Isso nos faz lembrar que, independentemente dos nossos dons ou habilidades, se não tivermos amor, seremos como um sino que ressoa ou um símbolo que retine, sem valor espiritual. O amor deve ser o motivo e a motivação por trás de tudo o que fazemos na vida cristã.
Conclusão. Finalizamos mais um estudo. De maneira muito ingênua, muitos cristãos acham que Deus não lhes concedeu nenhum dom e que não há nada de especial em si mesmos, ou que somente devem sentar e ouvir pregações. Contudo, este pensamento está totalmente errado e o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, nos mostra isso de maneira bastante clara. Portanto, se você é igreja, o Espírito Santo já ministrou ou ministrará dons sobre a sua vida. De qualquer forma, essa descoberta se dará por meio de tempo de qualidade na presença de Deus. Não é uma jornada muito óbvia, saber qual é a nossa vocação. Sempre haverá momentos em que voltaremos para Deus e a sua vontade. É provável que essa união nunca termine, até mesmo na eternidade. Voltaremos de maneira constante a Deus e a sua presença para encontrar o caminho. Portanto, não desista se ainda não sabe qual é o seu talento. Em algum momento, saberá. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.